Então, e é muito importante a gente perceber também, a gente vai experimentar isso aqui, né? Não sei se vocês percebem que quando a gente experimenta uma situação que incomoda ou que é mal digerida ali, que te atravessa, a primeira coisa que acontece com o nosso sistema nervoso é ativar o mecanismo de luta ou fuga, né? A gente fica meio desregulado, assim, a gente acaba, né, querendo, na maioria das vezes querendo fugir, mas tem corpos que acabam entrando no embate, por exemplo, né? Então, perceber também que além de tudo isso que a gente está trazendo enquanto prática de meditação, tem uma fisiologia do nosso corpo que está implicada nesses incômodos também, né? E tentar sentir isso enquanto te acontece. Quando você perceber que você está desregulada, ativou o sistema de luta ou fuga, como é que você faz para voltar e atingir, né, esse outro sistema que é o parasimpático, que vai diminuir essas reações, ou de querer fugir ou combater, né? Então, é legal, eu gosto muito de pensar como a nossa fisiologia ela está implicada nas nossas ações do dia a dia, né? Então, é uma coisa legal para a gente investigar também. Bom, Já aconteceu uma coisa parecida comigo essa semana, que... Bom, as redes sociais, né, as telas digitais, elas estão muito associadas a essa fuga, né? Então você começa a se sentir ansioso, aí você já quer fugir ali assistindo um negócio, né, vendo alguma coisa. E eu tô, tipo, me forçando, assim, a não fazer isso. ótimo, Aí, uma coisa que aconteceu, assim, que eu tava... Nossa, tava muito angustiada esse dia desse. Aí, só que assim, ao invés de eu ficar assistindo coisa, né, vendo coisa, eu comecei a escrever, assim, tipo, comecei a escrever meus sentimentos. muito bom. Porque assim, eu fiquei, tipo, uma hora ali, e aí no final, assim, nossa, tinha aliviado um monte. Então, tipo, ao invés de fugir, parece que eu entrei em contato com aquilo, sabe? Perfeito, Foi Mariana. legal. Perfeito. E aí, né, quando a gente consegue sustentar esse encontro, né, com o nosso sentir, a gente se fortalece emocionalmente também, né? Mas acho que tem um ponto muito importante que é você só foi capaz de fazer isso porque também tinha aí um lugar interno seu que estava regulado. Porque quando tem um sistema nervoso desregulado, ou muito estressado, sobrecarregado, a fisiologia às vezes não dá conta, né? De sustentar esse lugar que você sustentou, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir ancorar, porque às vezes é muita sobrecarga para o sistema nervoso e a gente não vai dar conta, né? Então, acho que é importante perceber também que teve uma fisiologia tua que contribuiu para você acessar esse lugar, né? Então, é interessante pensar que não foi à toa que você pensou em escrever. Foi algo também da tua fisiologia que te levou a lembrar dessa possibilidade da escrita, sabe? Então, Foi alguma coisa. muito bom, muito bom. Então, vamos lá, Ô, vamos. Thaisa, Pode só falar. tirando uma dúvida, assim, é, é, para fazer a fisiologia harmonizar, você está sobrecarregada, né? Seriam essas técnicas ou outras técnicas que faz isso, é isso? Sim, sim, porque a gente tem, quando a gente desregula o nosso sistema, né, a gente atinge, a gente produz, né, muita adrenalina, né? E aí o nosso Uhum. sistema nervoso desregula e a gente aciona o sistema nervoso simpático. E aí o parasimpático, ele para o simpático. E aí essas técnicas de corpo, de toque, de consciência, de respiração, ajudam o parasimpático a ficar mais ativo. Porque, na verdade, o parasimpático ele sabe trabalhar, ele sabe se regular, né? Mas a gente pode contribuir ainda mais. Então, por isso que esses trabalhos de toque e de contorno, principalmente a respiração, ajuda muito. Não é à toa com um bebê, né? Assim, lembrar de um bebê quando chora, o que que a gente faz? A gente abraça. Então, a gente construiu isso enquanto sabedoria. O nosso corpo sabe que quando ele se sente abraçado, ele se sente seguro. E aí é como se a gente precisasse fazer isso, né, com a gente mesmo, assim, para ele lembrar, sabe? Vamos fazer isso aqui só, aqui, ó. Pega só essa região aqui, mantenha a coluna ereta, respira fundo e faz um aperto, assim, como se você estivesse pegando no colo, pegando um bebê. Deixa, não precisa fazer nada, é só isso. E aí, aperta mais um pouquinho, aperta, aperta mesmo, assim. Respira, deixa só esse corpo entender e sentir o que está acontecendo com ele.
Isso, e vai abrindo os olhos, e aí pode soltando. Qual foi a sensação? Teve sensação? Eu, bom, eu senti que eu tô travada, toda tensa, assim, foi até difícil de Vou falar atestar. disso. Perfeito. E Marina? Pra mim foi bom, foi gostosinho, não sei. Então, e aí você atingiu o teu sistema parasimpático, né, de segurança. E aí a Lê, por exemplo, a Lê, ela traz você traz uma informação do teu corpo, a Lê. Teu corpo está Aham, sobrecarregado demais, é, né? Tanto é que o parasimpático não está nem conseguindo ser acionado aí, porque tem uma sobrecarga aí nesse corpo, né? Então, isso aham. já é uma informação, não quer dizer que está certo, errado, bom, ruim, não. Mas isso Assim, é só uhum. uma informação para você. Opa, peraí, a minha fisiologia não produziu essa sensação necessária, porque tem uma sobrecarga no seu sistema nervoso. E aí hoje a gente vai dar uma regulada boa, assim, tá? E aí acho que vai te Uhum. ajudar. No final a gente vai fazer uma prática só para a gente perceber se teve uma transformação. Hoje a gente vai deitar, gente. Vamos deitar para trazer mais segurança para esse corpo, mais estabilidade e mais firmeza, tá? A ideia é a gente fazer um trabalho na posição deitada, de barriga para cima, mãos ao longo do Tentando ver se. corpo. Peraí, deixa eu Uhum. Ó, Isso. deita aqui. E aí, Ale, vê como é que fica, né? Fiquei Mariana e aqui, Marina ó. também, não sei se tem essa familiaridade com o chão, mas pode ser que não tenha. E quando não tem essa familiaridade com o chão, pode ser que tenha algum tipo de dor, desconforto. Então, você pode colocar uma almofada embaixo, né, do joelho, você pode colocar uma almofada, inclusive, embaixo também da lombar. Vê o que que te chega aí como conforto, assim. Agora, a ideia é a gente trazer um pouco de conforto para o nosso corpo, junto com a pausa e com a consciência de si. Então, eu vou convidar vocês a abrirem um pouquinho as axilas, né? A tendência, né, num corpo às vezes travado, enrijecido, com medo, inseguro, a tendência é a gente fechar as axilas. Lembrando que o coração, os braços, né, na verdade, é uma extensão do nosso coração. Então, quando a gente está com medo, inseguro diante da vida, ou bloqueado, a gente tende a fechar. Então, ó, faz essas axilas respirarem para liberar lá teu coração e tronco. Pode fechar os olhos, relaxar a língua dentro da boca, soltar o maxilar. Nesse momento, só percebe o teu corpo deitado no chão. Percebe como é que está o peso do teu corpo em relação ao chão. Como é que está o lado direito, o lado esquerdo. Percebe se tem alguma diferença. Percebe quais são as partes do corpo que encostam no chão. E vai cedendo esse corpo para a gravidade. Tem uma força que está atuando sobre o teu corpo agora que é real e que está te convidando para entrega, para confiança, para segurar, para segurança, para você se sentir segura. Então, solta. E aí vai imaginando lá dentro do corpo, vai entrando, lá dentro do corpo, vai entrando, até você conseguir sentir pela pele de dentro os teus ossos. Vai entrando mais. A gente não vai intervir na respiração, a gente vai deixar esse corpo se regular a ponto de regular a respiração. Então, vai tentando sentir o teu esqueleto. Você pode construir a imagem de um esqueleto para facilitar, mas sente esse peso que tem teu corpo. E vai deixando esse esqueleto todo afundar lá dentro do corpo. Deixa ele afundar. Literalmente isso acontece mesmo. Quando a gente relaxa, os ossos, né, a ossatura, ela tende a afundar. Aí ela abre espaço na musculatura, nos líquidos. E aí, bem devagar, a gente vai jogar toda a nossa atenção lá nos pés. Relaxa os pés, mas por dentro do corpo, sentindo os ossinhos dos pés.
conectado aos dedos dos pés. E solta os dedos dos pés, solta, solta mais. Sente essa força puxando para baixo. E vai imaginando e construindo teu esqueleto. E aí lá por dentro do corpo vai subindo tornozelos, pernas, joelhos. Sente os joelhos, sente essa articulação. Vê se tem alguma diferença da articulação para o osso. Vê como é que é esse encontro, né, da articulação com os ossos. Vê se tem alguma sensação. E solta esses joelhos. Os joelhos estão relacionados ao centro de autovalorização pessoal. Quando a gente se sente inferior ou superior, os nossos joelhos precisam de atenção. Porque o que a gente precisa está no nosso lugar, na horizontalidade das relações. E aí solta os joelhos. Vá para dentro, mais para dentro. Pode ir mais para dentro. Conecta com as coxas. E sente esse osso, fêmur pesado. Deixa ele ceder, deixa ele ceder. Pode imaginar, inclusive, que tem a qualidade aí de um afundamento. Afunda, afunda mais. E aí conecta bem devagar com o quadril, articulação coxo-femoral. Aí no quadril, percebam o formato do quadril, que é como se fosse uma bacia mesmo, né? Guarda aí órgãos, útero. Percebam essa fundura do quadril. Deixa assentar esse quadril. Solta o maxilar, relaxa a língua dentro da boca e tentem manter os lábios entreabertos. Porque quando a gente relaxa os lábios e o maxilar, a gente também está relaxando o nosso quadril, tem uma relação direta. Então, tentem relaxar o quadril junto com os lados. E solta os glúteos. Deixa ceder mais. E aí conecta com o sacro agora. Percebam se o sacro de vocês está bem conectado com o chão. Mantém os lábios entreabertos e vai subindo, coluna lombar. Imaginem a imagem, né? O esqueleto de vocês, vértebra por vértebra. Respirem aí na coluna e vai subindo. Coluna lombar, coluna torácica, cervical. Cervical, crânio. O ponto de apoio da cabeça de vocês no chão conecta uma vértebra com a do sacro. Percebam essa conexão do crânio sacro agora, esse alinhamento crânio sacral. Quando a gente conscientiza esse eixo, a gente está também cuidando das nossas possibilidades de flexibilização, de movimento, de soltura. A coluna nos traz isso. Mas percebam o eixo crânio-sacro de vocês. E bem devagar agora, conscientizem as escápulas. Soltem as asas. E aí vai percebendo a extensão das escápulas através dos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dedos das mãos. E conectem agora com as costelas e o tronco. Então percebam que tem uma extensão desse coração que chega até a ponta do dedo de vocês. Então é bonito a gente sentir e pensar isso, né? Que quando a gente toca o mundo, é como se fosse uma pontinha do nosso coração tocando o mundo. Quando esse coração tem medo, quando esse coração está inseguro, às vezes ele não consegue tocar bem o mundo. Às vezes ele se retrai, ele se fecha. Ou quando esse coração está muito machucado, às vezes a ponta dos dedos machuca o mundo.
Então, vamos cuidar desse coração, né? Para que ele exerça a sabedoria e a potência dele na saúde, que é a conexão com o mundo, a partir do amor, da entrega, da confiança. A gente já tem isso, sabe? Quando a gente quer acessar essas qualidades, a gente acessa essa sabedoria do coração. Cada fragmento do nosso corpo, cada órgão tem uma sabedoria. E a gente só conecta com ela e deixa só transbordar essa sabedoria. Então, o coração de vocês já traz essa sabedoria, todo o coração já tem essa sabedoria. Conecta com ele, vamos só então conscientizar mais desse coração. Tenta sentir o peso desse órgão, dessa musculatura, né? Desse órgão músculo. Vê se vocês conseguem sentir o pezinho que tem, né? O coração de vocês. Respirem, solta o ar pela boca, libera os lábios. E aí percebam que tem uma contração e uma expansão desse coração. Ele tem essa sabedoria maravilhosa também, né? Às vezes é importante contrair, cuidar para dentro, depois ir para fora, para dentro e para fora. Quem está muito para fora ou quem está muito para dentro, talvez seja importante ouvir essa sabedoria aí, né? Do coração. Então, só percebam essa pulsação interna e vê se vocês conseguem sentir essa vibração do coração. Relaxa o maxilar, solta a língua dentro da boca, relaxa esse corpo. Não precisa se preocupar em acessar isso, não. Deixa isso vir, sabe? Percebam que já tem um movimento pulsatório aí. E aí construam a imagem, então, desse coração anatômico aí, enraizando todo o teu corpo por dentro, através das veias e artérias. Agora imagina esse coração aí inervando, né? Artéria, levando o oxigênio, o ar, passando pelos nervos também, convidando todo mundo aí, internas, células, órgãos, vísceras, a se vitalizar, a sentir a vida, sentir o sangue pulsando, a vida vibrando dentro. Como se agora o coração criasse essas raízes através das artérias e veias e chegasse a todo ponto do corpo, desde os dedinhos das mãos até os pés, até a cabeça. E deixa esse sangue pulsar e circular. Olha, esse fluxo também é bonito da gente entrar em contato, porque é através também dessa consciência do fluxo do sangue que a gente também deixa transbordar essa qualidade de fluxo na vida. Então, se deliciem com essa sensação. Respirem, solta o ar solta o ar através da boca. Deixa esse sangue revitalizando. E junto disso, só vamos incluir aí o crânio, né? Então, só construam aí cervical e crânio e rosto, né? Percebam os orifícios do rosto, os olhos, o nariz, a boca. Incluam aí também o crânio nessa imagem desse sangue revitalizando, levando oxigênio, vida. Muito bom. Respirem profundamente, soltem o ar pela boca. E aqui percebam a sensação que isso traz para vocês. Não tem sensação ideal, tem a sensação que cada corpo é capaz de sentir. E a partir dessa informação é que a gente cuida de nós. Então só percebam aí como é que tá. Isso. E aí bem devagar, percebam agora como é que está o contato de vocês com o chão. Se mudou a qualidade de peso, de densidade, de conexão com o chão. Lembrem do primeiro mapeamento e lembrem desse agora. Percebam se tem alguma diferença. E aí, nesse lugar, percebam o tamanho de vocês. Percebam qual é a parte que toca mais o chão, menos o chão, a lateralidade, parte direita e esquerda.
E aí, devagar, sem pressa, trazendo um movimento lento, um micromovimento, vocês vão descolar as duas mãos, os dois braços do chão, bem devagar. E aí vocês vão perceber, façam esse movimento por dentro do corpo. Tentem acionar essa sensação. Refinem a sensação como se os ossos estivessem fazendo esse movimento lá dentro do corpo, até que as duas mãos cheguem no centro do peito. Bem devagar. E aí descansem. Quando chegar no centro do peito aí, descansem no centro do peito e percebam só a pulsação do coração de vocês. Descansem, descansem. Isso, pode soltar, pode colocar os cotovelos no chão se possível. Fiquem à vontade, não fiquem prendendo o movimento. Se não der exatamente para ficar no centro, não tem problema. Isso, Ale, isso. Só percebam, deixa a mão tocar onde precisa tocar, tá tudo bem. E sintam aí o toque de vocês nessa parte do corpo. Percebam se vem alguma sensação, emoção, informação. E deixe esse coração só ressoar até que ele reverbere na mão de vocês. Respirem fundo, soltem o ar pela boca. E aí, no tempo de vocês, se preparem então para sentar. Antes de sentar, se vocês puderem ficar na posição fetal, percebendo também o movimento lá dos ossos, para que vocês cheguem na posição fetal e fiquem um pouco na posição fetal e fiquem aqui um pouquinho, para depois levantar o tempo de vocês. Respire. Chegando na posição sentada, só percebe como é que é se sentar. Fechem os olhos um pouquinho. Conscientizem esse corpo, essa sensação. Tentem relaxar o maxilar, manter os lábios entreabertos. E aí, bem devagar, antes da gente entrar na prática de atenção plena somática, podem abrir os olhos. Eu queria só sentir vocês agora, para saber como é que isso chegou aí, que corpo é esse, né? Que se transformou aí. Se vocês puderem compartilhar um pouquinho. Ainda estou me recompondo. Oi, não ouvi, Ale. Ainda estou me recompondo aqui, mas assim, nossa, é fantástico. Eu nunca tinha feito um relacionamento desse tipo. É muito interessante, Thaís, mas não há muito. Não vou resumir isso, mas é fantástico. E é muito interessante, assim. Eu ainda estou meio assimilando, assim, porque para Muito mim foi bom. uma. Olha que eu já fiz muito relacionamento nessa vida, né? Mas Sim. esse realmente tem uma diferença, assim, bem interessante mesmo. Tenta Mas conscientizar, vai ser bom para você, até para você elaborar, porque eu sei do que você está falando. Você consegue nomear, assim, você está falando muito, foi muito interessante, porque foi algo porque eu tô novo, tentando né? nomear. Eu tô tentando nomear, ainda não. Eu tenho até dificuldade de nomear as coisas quando eu ainda tô sentindo. Eu tenho dificuldade de nomear, já é uma característica minha mesmo. Eu só fico assim, nossa, não. Mas vamos lá. Eu acho que essa presença, né? Eu vou até repetir um pouco do que vocês falam, mas é isso mesmo, é uma presença que, que você fica, né? Você não fica tão. A mente até dá uma funcionada. E eu que sou muito mental, isso para mim fica muito forte, né?
mas aí vem a presença, né? Assim, e a sensação mesma que a parte de baixo ficou muito leve. No começo estava tudo enrijecido, né? Aqui a parte do quadril. Depois eu não estava sentindo, mas estava leve. E aqui ficou muito intenso, muito intenso. Só que uma intensidade gostosa, não era uma intensidade pesada. Primeiro era. Depois foi ficando intenso bom, sabe? Bom, assim, eu achei muito interessante. Aqui também, eu normalmente, quando eu faço relaxamentos normais, eu fico com essa parte aqui muito pesada, sabe? Quando eu termino, isso daqui tá pesado pra caramba, né? E hoje não, ficou aqui intensa, foi conectando. Agora a parte fetal eu tive que sair porque me deu uma vontade de chorar, assim, absurda. Falei, não, não é o momento ainda, sabe? Deixa eu, já percebi, de repente eu fizer uma sozinha assim, eu deixar vir o que precisar vir. Mas aí eu já voltei, porque e eu não estava esperando, porque eu achei que, vou para fetal e vou levantar. E aí veio a emoção, né? Foi basicamente isso. Mas eu acho que define mesmo como. Eu vou agora definir como presença, se eu achar outro Sim, nome, assim, eu te falo, mas foi mas já isso. ajuda, né, Ale? Assim, Aham. então é isso, né? Quando eu também já fiz muita prática de meditação e yoga e nunca tinha sentido essa sensação que você sentiu hoje, assim, né? Né, eu me formei, entendi mais essa construção da fisiologia do corpo da ossatura. Caramba, caiu uma ficha aqui, né? É quase como se você se apropriasse mais do teu corpo, né? Mais Sim, de você, integralidade, né? que é Parece estar mais diferente das inteiro. práticas meditativas de yoga, né? Até então eu nunca senti isso, né? Quando eu comecei a me experimentar nesse outro lugar de corporeidade, né? De fisiologia, de ossatura, caramba, não sabia que isso existia. É tão bom quando a gente chega nesse lugar, que é uma apropriação de si através do corpo, que é outro lugar, que não é um querer se apropriar de si para sentir confiança na vida, não é. É algo que atravessa as tuas células. E aí te dá mais corpo para viver a vida de uma Aham. forma mais apropriada e mais inteira. Então é maravilhoso isso que você acessou agora. Muito bom. Faz sentido isso que eu tô. Chega aí, ressoa? Aham, é exatamente isso. É exatamente. Tanto que assim, eu gosto das outras práticas, mas assim, quando eu vou fazer, eu até fico assim, não vamos à força não e tal, porque eu quero sentir mais. Porque eu tenho muita força física. Eu faço treino assim, mas eu bem isso, estou procurando outra coisa, de deixar fluir. É isso que eu sinto muita falta, do fluir, sabe? Muito bom. Hoje eu senti fluir mais. Perfeito, Ale. Grata pelo relato bonito aí. Marina, e aí? Como é que foi aí? Eu acho que eu já tinha praticado isso numa vivência, só que tem relação com alguma arte marcial. Eu não sei qual é, se é tai chi, jiu-jitsu, não sei o que é. E era assim, né, de você sentir o seu osso, de você a proposta naquele momento, eu me lembrei, né, que era para pensar num mel escorrendo, soltando o osso da carne, né? Maravilhoso. E aí dessa, enfim, naquele momento eu me lembro e essa vivência ela repetiu agora, né? Que esse incômodo com pequenos movimentos, ficar em repouso para mim é muito difícil. Né? E eu dormindo, eu me mexo muito. E aí também ficar com a boca aberta é muito difícil para mim. Eu fecho, tipo, para mim é o meu, claro, minha zona de conforto, né? Mas é isso, os pequenos movimentos que aconteceu internamente, quando eu senti o coração, olha, foi uma angústia, assim. Eu sentia ele batendo, mas eu precisava de um toque aqui, sabe? Aham. Segurar, precisava de uma coisa para me prender, porque eu não sei, agora com a boca aberta também, né? Tá muito, não sei se é muito sutil, não sei se é vulnerável a palavra, mas eu precisava me mexer, assim, alguma coisa firme, porque eu tava Olha que muito, interessante. é, Você estava muito, desculpa te cortar, muito o que você estava? é isso, é nesse sutil, muito, não sei se é muito aberto, mas faltava uma camada, como se falta uma camada, e aí dentro tá tudo acontecendo e aqui fora não tá acontecendo, e para mim isso é um desequilíbrio, é esse incômodo que tem que sustentar. Né? Uhum. Isso sempre aconteceu. No passado, eu demorei 5 vivências para conseguir aceitar e eu tive falta, eu queria mais, e aí já tinha acabado. Então, demora para essa minha adaptação, eu acho. Perfeito, assim.
eu senti duas fisgadas embaixo na costela, quando eu tava com o braço assim, né? Eu precisei levantar para passar, mas aí cansou, aí eu abaixei, aí voltou. Então é todo um processo acontecendo, é. Perfeito. Isso é muito bonito a gente perceber, porque cada corpo vai produzir uma experiência. Isso é o mais bonito, porque a gente não quer chegar em nenhum lugar. A gente não quer chegar num lugar de plenitude, de calma, a gente pode querer chegar nesse lugar, não tem problema. Mas a proposta aqui não é querer chegar em nenhum lugar, né? É só abrir o campo corporal, sensorial, perceptivo, para o corpo mostrar a nossa experiência de vida no atual momento que a gente está vivendo. Então, o que eu percebo, Marina, do teu relato, né? Quando você fala, olha que forte isso, né? Como é que está ressoando aqui, né? A sensação que dá é que tinha muita coisa acontecendo dentro, tinha uma intensidade, e você precisava de um contorno. Você precisava de um limite para te dar segurança. Então, é muito importante você perceber se faz sentido isso que eu vou falar, se ressoa na tua vida, que talvez o que você precisa na sua vida agora é de limite, é de contorno, né? É de perceber esse corpo na fronteira. Porque talvez tenha muita intensidade emocional aí. Então, eu preciso de limite. Porque a fronteira dá segurança. A fronteira é o que separa a gente do mundo. Porque senão a gente se mistura muito. E aí a gente se perde. Então, a gente precisa desse limite, dessa segurança. Então, eu te ouvindo falar, a sensação que dá é que você está precisando de contorno, sabe? De contorno. Então, o que que você pode fazer? E aí, né, uma sugestão, se fizer sentido. Você pode trabalhar o teu limite mesmo corporal. Em algum momento do dia, né, quando você tiver a possibilidade de apertar o teu corpo mesmo, assim, né? Com carinho, óbvio, generosidade, mas para a fisiologia, lembra? É sabedoria interna, não é consciente. Para o teu corpo sentir que ele pode se sentir seguro, que tá tudo bem essa intensidade acontecer, porque agora você tem um corpo que sente, sabe? Que, por exemplo, é diferente da criança, né? Às vezes, assim, né? Porque a criança lá, ela não sabe que tem um corpo que ela pode sentir, né? E aí, assim, dependendo da história de cada um, se uma criança não foi bem regulada, não teve bastante contato, né, para perceber que tem um corpo seguro, esse adulto ele não vai conseguir lembrar que tem um corpo seguro. Por isso que a gente precisa se ajudar. A gente precisa, ó, tá tudo bem, corpo. Agora esse corpo cresceu. Esse psiquismo precisa acompanhar esse corpo adulto, porque às vezes o psiquismo ainda está na infância e esse corpo está no adulto. Então, o que a gente precisa fazer? O psiquismo precisa encontrar o corpo. Tá tudo bem, você é adulto, a gente é adulto, agora a gente pode lidar com isso, a gente pode lidar com essas angústias e intensidades emocionais, porque a gente cresceu. Faz sentido aí, gente? Como é que chega? Faz sentido. E eu me lembrei também, né? Tinha muitos momentos, eu tenho muito pouco isso, né? Mas antigamente era forte. Antes de dormir, eu deitava e a minha perna ficava com essa sensação e eu tinha que bater, massagear, apertar a minha perna, as duas, para fazer assim na cama, porque senão eu não dormia, era uma angústia. E não sei da onde, né? Mas também hoje muitas coisas novas vão acontecer. Eu acho que quando eu deitei me veio o estômago afunda, né? E me bateu uma ansiedade, porque eu comecei a pensar, caramba, quanta coisa que eu vou fazer hoje, aí a cabeça foi embora. Aí eu me foquei na sua voz, né? Mas talvez seja isso, né? Porque é muito planejamento, muito do fora, e é essa coragem, né? Não, tá tudo bem, né? Quando chegar a hora, você vai saber lidar, né? Mas, sei lá, eu insisto em ficar nessa. Exatamente, Marina. Essa frase me toca muito, assim, quando chegar você vai saber lidar, né? Mas a gente só vai conseguir lidar quando chegar se a gente abrir esse espaço para o corpo, né? Porque se a gente ficar no planejamento, às vezes a gente até se atropela quando a gente chegar para fazer algo, né? Então, quando a gente tá tudo bem, você vai saber lidar. Tem uma sabedoria interna maior que você, que vai te guiar. E tem mesmo, gente, assim. É a sabedoria da fisiologia, do nosso corpo, da vida, tá em nós, sabe? Então, e o que me vem, só para a gente finalizar e abrir para Mariana, se ela quiser falar, que é isso, né, Marina? Atingir essa profundidade do corpo às vezes dá medo, né? Porque o corpo é muito profundo. Se a gente for parar para pensar, né, nos órgãos, vísceras, se a gente entra lá, é muito profundo, né? E a gente conseguir sustentar essa profundidade, igual a Mariana falou no último encontro, né? De se sentir nessa profundidade enquanto casa. E aí, né,
de alguma forma, acionar essa sabedoria de profundidade de casa para depois ir para a vida com essa sensação, né? Então, me vem isso, assim. Então, vamos lá, que a gente tem pouco tempo já. Mariana, você quer compartilhar ou a gente pode entrar na prática? Também tem tempo para você partilhar, tá? Eu acho que não. Acho que Pode. não. Quer falar nada? Não. Então, tá bom. Então, Tá vamos bom? para a prática. Então, a gente vai fazer aí 10 minutos, como a gente vem fazendo, né? 10 minutos de prática. A gente lembra sempre, então, só para a gente alinhar aqui, né? De se render em relação às sensações de corpo. Então, a gente pode usar duas sensações principais, que é o ar que entra e sai, né? O quentinho que sai, o fresquinho que entra, e aí, né? Refinar a sensação perto dos lábios aqui. Ou então o abdômen que sai e o abdômen que entra, expande e contrai. Então, lembrando sempre que cada corpo também vai acionar uma sensação e a gente vai se render a essa sensação de corpo e a gente vai refinando as nossas sensações. Então, podem fechando os olhos, puxem lá os isquios lá para trás para a gente acionar esse assoalho pélvico para dar uma boa sustentação. Lembrei sempre de deixar os lábios entreabertos, vai ajudar muito ao relaxamento. O corpo é a nossa âncora.
Hum. O corpo é a nossa âncora. Hum.
O corpo é a nossa âncora. Ainda de olhos fechados, percebendo as sensações. A gente vai olhar lá para baixo, ainda de olhos fechados, tentando manter as pálpebras fechadas, metade fechada e metade aberta. Percebam aí esse entre, né, de ir acordando para o mundo, para si. E aos pouquinhos, a gente vai subindo os nossos olhos e acompanhando esse processo de abertura. E olha lá para o horizonte. Percebam como é que esse corpo está olhando e sentindo agora esse horizonte, essa realidade. Respirem fundo, soltem o ar pela boca, soltem os ombros. E devagar, sem pressa, podem voltar para cá. Quem quiser mexer um pouquinho a perna para dar uma liberada. Percebam como é que é também, né? Desde a primeira prática, é importante a gente se acompanhar, né? Se a perna fica dormente ou se ela começa a ganhar mais amplitude, possibilidade de sustentar a posição, a tendência é essa, né? Então é legal que a gente vai ganhando corpo também, um corpo mais amplo, mais fortalecido para sustentar essa prática. Como é que foi aí, gente? Como é que vocês estão? Então, para mim foi. É que assim, intuitivamente eu meio que tentei lidar ali com o corpo, né? E com a mente agitada, falante. Aí o que aconteceu, uma técnica assim que me ajuda muito é perceber as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, perceber o corpo parado, né? E perceber a, a mente, o que ela tá falando, sem precisar voltar de uma coisa para outra, né? Migrar de uma coisa para outra, mas perceber as duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Aí me veio uma imagem, assim, me veio que o meu corpo, tipo, do pescoço para baixo, ele era o oceano, assim. Porque ele é tipo de uma profundidade, uma calma, né? É como se fosse o fundo do oceano mesmo, essa sensação. E, tipo, minha cabeça era um barco, assim, com alguém falando. Daí, tipo, eu fiquei notando, assim, essa diferença, assim, sabe? Das partes do corpo. E tudo bem, porque a mente, a cabeça, ela também ela precisa disso, né? Tipo, o papel dela é esse, é captar as informações, né?
para fazer com que a gente consiga funcionar, né, no mundo. Então, mas aí, tipo, depois, assim, me veio a imagem de um. Sabe aquele, tipo, como se fosse aquele chinesinho que fica assim em pé em um barquinho e tá num lago? Só que assim, eu vi que ele, tipo, eu vi essa imagem né, essa imagem assim, e ele me transmitiu muita paz, porque ele tava com a mente conectada com o corpo. Exato. Aí, tipo assim, o cor, a, o oceano, tipo assim, é como se aquela energia, né, da paz, da estabilidade também, ele passava por ele inteiro, assim. Ele estava totalmente conectado. Então é quando você tá, pra mim, é a representação de quando você tá com a mente estabilizada com o corpo, né? Nessa presença, assim. Daí eu, tipo, fiquei visualizando essa imagem, né, que me traz essa sensação, assim, me trouxe muita paz. Muito lindo o teu relato, Mari. Mari tem essa capacidade bonita, né, do oceano, né, de acessar o oceano em si, né? Acho que é a segunda vez que você traz, assim, você é bem Mas assim, eu nunca sincrônica, né? fui assim, agora que tá vindo. Lindo. Essa Porque, imagem, assim, do oceano. porque olha só o que você fez, né, Mari? Assim, você se rendeu à própria mente, né? Você se rendeu aos próprios pensamentos, só que conectando com o corpo, né? Então teve um processo de integração. Olha que bonito isso, né? Não teve nenhuma separação, porque tem um oceano e tem um barco, né? Olha que legal. Teve É, uma integração, né? Quando você traz esse simbolismo, essa imagem, é a própria integração, simbolizando aí a tua sensação. Então, delicioso te ouvir, assim, muito bom. Muito bom. Grata pelo relato. Alguém quer falar mais? Como é que foi? Eu senti que foi mais rápido do que da semana passada, para mim passou. E eu só percebi que eu salivei muito. Olha só que interessante, Mari. E eu tava me disposta a ficar com a boca aberta, mas se eu ficasse, ia babar. E aí foi isso, que foi esse trabalhinho, mas nunca tinha acontecido. Que legal. Marina, na semana passada, ele falou da boca seca, assim, que ela sentiu muita boca seca, né? Você lembra, né? E aí Eu, agora você quando está ela- falando que salivou, olha que não, maravilhoso, né? eu também, quando ela falou que tem dificuldade de fechar a boca, eu também tenho. E agora também, eu salivava também, tinha hora que eu tinha que fechar, porque eu estava salivando. E agora eu tô notando, parece que minha mandíbula tá tensa, mas não é porque ela ficou tensa, acho que eu consegui perceber o quanto ela é Exato. tensa, sabe? Eu percebi, cara, como que isso daqui tá tenso, né? E então, eu tô com uma sensação, vou resumir a sensação que eu tenho, que eu falaria por horas, né? Mas assim, é como se essa prática fizesse eu fazer um pouco as pazes com o meu corpo, sabe? É uma sensação de fazer as pazes, porque eu acho que eu fico lutando tanto contra ele, que na hora que faz isso, parece que, nossa, parece que eu tô fazendo as pazes com ele, legal demais. Que bom, Ale. É isso, né? Eu quero fazer isso todo dia, né? É esse campo Muito de bom. familiaridade com o próprio corpo, né? Que não é só um corpo físico, né? É um corpo que sente, Uhum. né? Tudo, na verdade, né? E essa salivação, ela é, né? Ela nos diz que o sistema nervoso está regulado, que o parasimpático está mais ativado, né? Que é a gente só consegue salivar quando a gente está se sentindo seguro, descansado, tranquilo. E a salivação traz algo de informação que é saboreia, né? É quase que assim, Uhum. saboreia essa sensação, né? Então traz algo aí dessa informação, assim, né? Para saborear mais, assim. Muito bom. Tá umidificado, tem água, maravilhoso. Muito bom, gente. Vamos seguindo então. A gente se vê semana que vem, tá? Queria perguntar para vocês se vocês autorizam o recorte de alguns relatos para a gente compartilhar. Mariana, Lê, Marina, se não tiverem nada contra, tá? Que eu vou fazer Pode esse ser. recorte para divulgar, se vocês permitirem. Uhum. Tá joia. Então, um beijo enorme. A gente se vê em breve. Boa E semana para gente. até. Até. Tchau, tchau. Tchau, Beijo grande. tchau.